Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um dia agitado no Vasco da Gama, plena segunda-feira e olha, muitas notícias e vários pontos de vistas para abordar com os amigos. A gente vai falar muito aqui sobre o futebol profissional do Vasco da Gama, já avisando a partida contra a equipe da Ponte Preta, o que ficou para trás no jogo da Chapecoense. Não adianta se lamentar. Olha, mais uma mentira, mais uma disfarçatez de Jorge Salgado e sua trupe. A gente vai falar aqui sobre a situação do Transferban. Assista esse vídeo aí sentado para você não cair no chão. E é o seguinte, além dessa situação do Transferban, a gente vai falar sobre a situação envolvendo reforços. O Vasco muito próximo, a gente deu essa notícia semana passada, de anunciar o retorno de mais um cria, chegando aí em São Januário, e a gente vai falar muito aqui sobre o treinador. O martelo está batido, se a 7777 pegar a SAF aí do Vasco, já sabemos a definição do novo treinador. E vamos atualizar a situação aqui na Justiça. Vai ter AGE no dia 7 ou não vai ter? Em que pé está toda essa situação? Muitas pessoas me perguntando. Então se inscreva no nosso canal, aqui é sem maquiagem e sem sacanagem. Deixe o seu like e o seu... E por favor, ative o sininho que é importante. Bem, meus amigos, Vasco da Gama e Ponte Preta. Olha, hoje os jogadores do Vasco ganharam folga aí. O Vasco vai ter 9 dias aí de preparação. E é o seguinte, amanhã haverá reapresentação. E foco total em Campinas, no Moisés Lucarelli, porque o Vasco da Gama precisa fazer as pazes com a vitória. Esse empate foi um empate muito trágico, o qual poderá colocar o empate contra a Chapecoense, o Vasco na 4ª colocação, caso o Grêmio e o Bahia vençam. E é o seguinte, a distância para o 5º colocado pode cair para 4 pontos. Então esse jogo aí contra a Ponte Preta, olha, é uma decisão aí, e o Vasco não vence lá desde 2015, certo? E é o seguinte, meus amigos, hoje a gente tomou conhecimento aí sobre mais uma mentira, mais uma disfarçatez de Jorge Salgado. Os senhores estão lembrados aí da história do Transferban do Sapinto? Pois é, o Vasco acertou após muita dificuldade e hoje a gente toma conhecimento da situação do Max Lopes. Muitos jornalistas, canalhas, disseram aí publicamente que o Jorge Salgado tinha arcado com 30% do valor aí do pagamento da dívida com o Maxi Lopes, né? O Vasco estaria a dever para o Maxi Lopes 5 milhões, o Jorge Salgado teria quitado 1.800.000. Só que hoje a gente toma conhecimento que esse pagamento não foi feito. E isto foi confirmado pelo staff do atleta aí, do Maxi Lopes. E o último dia para o Vasco pagar essa situação era hoje. Aí eu pergunto para os senhores, o que jornalista ganha mentindo aí com essa situação, endeusando o Jorge Salgado? Evidente que ele não tem obrigação de pagar conta nenhuma,
mas aí mentir para deixar o cara bem na fita já é um pouco demais. Vocês não acham? Bem, então, por enquanto o Vasco ainda pode fazer aí as suas respectivas contratações. O Vasco até aqui trouxe o Alex Teixeira, Fábio Gomes e Paulo Vitor. Dois jogadores aí novos que a gente tem bastante expectativa aí para decolar com a camisa do Vasco da Gama, que vão se apresentar amanhã, tá? E notícias vindas lá de São Paulo. O Corinthians sinalizou a possibilidade de liberar o Matheus Vital de graça para o Vasco da Gama. Uma negociação que está sendo feita aí pelo Carlos Leite, empresário do atleta. Carlos Leite, que tem bom relacionamento, injeta dinheiro aí também no Vasco, vê com bons olhos o retorno aí do menino, ainda é menino, o Matheus Vital, no Vasco da Gama. É um jogador aí que tem as características da 777 Partners, certo? Então, após a chegada aí do Cria, Alex Teixeira, Matheus Vital retornando aí para o Vasco da Gama. E por falar em 777 Partners, se a empresa assumiu o Vasco da Gama, agora é tudo no si, é tudo condicional na base da chantagem, o noticiário esportivo do Vasco, parece que o Jorge Salgado não tem mais responsabilidade por nada. Então é o seguinte, tá batido o martelo, Odair Hellmann, né, é o favorito e vai ser o treinador aí do Vasco da Gama. Odair Hellmann, que tem um bom relacionamento com Paulo Brax, que vai ser o cara aí que vai tomar conta do futebol do Vasco da Gama, aí pela 777 Partners. Então, Odair Hellmann chegando aí no Vasco da Gama. Há quem diga, né, os jornalistas aí, que a situação da SAF acontecendo no dia 7, segunda-feira, ele já é apresentado o Odair Hellmann. Bom, então a tendência é que o Emílio Faro continue até o jogo contra a Ponte Preta. Meus amigos, a situação na justiça vai ter ou não vai ter a AGE no dia 7? Amigos, a princípio vai ter sim, certo? O que a gente tem, as pessoas estão aí fazendo confusão, é uma liminar que suspende os efeitos da sessão da última reunião do Conselho Deliberativo e também o que a gente tem é outra liminar aí determinando que o Vasco da Gama cumpra o prazo de 48 horas para poder simplesmente apresentar todos os 8 contratos aí com a 777 Partners. A ação aí julgando a AGE do dia 7 ainda não foi julgada. Então é só para atualizar vocês aí, porque fica muita gente falando besteira. E convido vocês, olha, a nossa live das 21h30, a gente vai falar aqui sobre a 777 Carioca LLC. Tá imperdível. A gente vai abrir a caixa de Pandora, a caixa preta aí da SAF do Vasco da Gama. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Valeu!